Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Na atualidade, se discute a questão do aborto em níveis sociais, religiosos e políticos. Nesse contexto, existem grupos organizados que visam defender a vida desde a concepção, apresentando à população e aos governantes os efeitos nocivos da legalização do aborto. Um desses movimentos é o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. E para conversarmos sobre a atuação deste movimento no Brasil, convidamos Lenise Garcia, presidente do movimento. Seja bem-vinda, Lenise. Olá, é um prazer estar com vocês. Lenise, como se deu início às atividades do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto? Bom, o movimento, o que ele procurou foi articular diferentes instituições, entidades que já trabalhavam em favor da vida no Brasil, e isso em 2006, porque nós víamos no Congresso Nacional muitas tentativas de legalizar o aborto e sentimos essa necessidade, então, de uma maior articulação. Lenise, quais são os objetivos do movimento nacional nessa questão do aborto? Ele é um movimento bastante ativo, então ele visa atingir o quê? Ele visa mobilizar a população, por um lado, né, com marchas, e também na época das eleições, com a campanha A Vida Depende do Seu Voto, divulgando o nome de candidatos que são pela vida desde a concepção. Contra o aborto, né? Contra o aborto. Você disse que as marchas fazem parte das atividades do movimento, né? Ela é a atividade mais marcante do movimento? Em termos práticos, como é que se dá essa atuação e essa organização? Eu penso que a marcha é o que tem assim, mais visibilidade, né? Então, isso realmente a multidão indo às ruas em Brasília, em Goiânia, né, é algo que chama, né, a atenção de fato das autoridades, que é quem a gente quer atingir, e também da própria população, né, para que as pessoas possam refletir sobre isso. Fora isso, a gente faz um trabalho, né, de mobilização dentro do próprio Congresso Nacional, contactando, né, com os nossos deputados, senadores, e também procurando trazer informação para a população, né, pelo site do Brasil Sem Aborto, participando de debates, de entrevistas como essa aqui, né, então isso é o que a gente tem procurado fazer. Lenise, nós observamos que o movimento, como diz, né, na própria gênese, né, na própria ideia, ele é suprapartidário e suprarreligioso, ele não declara uma religião específica, ou um partido, ou uma linha de pensamento político. Mas nós observamos também que existem instituições religiosas ligadas a ele. Como é que vocês dão apoio para essas instituições desenvolverem trabalhos locais e específicos em torno da questão do aborto? Certo, realmente o Brasil Sem Aborto ele procura articular essas diferentes vertentes, né? Então, de fato, se a pessoa é pela vida, né, nós não vamos perguntar partido político, religião, embora muitas vezes, como você disse, a própria motivação das pessoas para se envolverem nesse assunto é uma motivação religiosa, né? Então, a gente tem muitos espíritas, evangélicos, católicos, né, pessoas ligadas à LBV, Seixo Noyer, que são bem participantes do movimento, né? E também o partido político, também não temos, né, da nossa parte a gente não faz restrição, a gente sabe que há partidos que têm uma posição mais favorável ao aborto, mas se tem um político que é daquele partido, mas é pela vida, ele também vai ter o nosso apoio. O movimento, com relação às iniciativas religiosas, o que ele procura fazer é dar fundamentos, dar informações para que depois cada um também dentro daquilo que é a sua área de atuação, a sua preocupação social principal possa atuar, né? Mas no movimento sempre a pessoa vai encontrar, assim, poder se atualizar sobre o que está acontecendo no Brasil e até no mundo a respeito dessa questão do aborto. Lenise, você falou sobre a iniciativa de vocês, a preocupação na consciência política também da população. E aí a gente lembra do A Vida Depende do Seu Voto.
Explica mais minuciosamente para nós como é que funciona essa campanha de vocês. O político, ele se declara a favor da vida? Onde isso é comprovado? Existe um termo de compromisso? Como é que funciona? Sim, existe um termo de compromisso que está disponível no site do movimento, que é Brasil Sem Aborto, tudo junto, né? brasilsemaborto.com.br. Então, ali no site, o candidato ele pode entrar, né? Baixa o termo de compromisso, assina, reconhece, né? Afirma em cartório e manda então para o movimento. Ali já tem todos os endereços, como que ele encaminha isso. E uma vez nós recebendo o termo de compromisso, o nome desse político com o cargo que ele disputa, o estado a que ele pertence, a cidade a que ele pertence, tudo isso fica disponível então no site do movimento. Então, a pessoa de uma determinada cidade, digamos, de Goiânia, vai entrar lá no site e procurar em Goiânia quem são os candidatos a vereador que assinaram o termo de compromisso. Algum candidato a prefeito assinou o termo de compromisso? E aí a pessoa vai ter essa informação de quais os candidatos do seu local que defendem, que se comprometeram a defender a vida. Em época de eleição é sempre bom ter acesso a esse tipo de informação, né, Lenice? Sem dúvida alguma, né? Às vezes a gente se preocupa com coisas que não são tão relevantes, né? Se vai asfaltar uma rua aqui, se vai fazer um viaduto ali. Claro que tudo isso é importante na vida de uma cidade, mas também, né, como que as posições de fundo, né, dos nossos políticos e como que eles se colocam nesses debates mais amplos da vida nacional, isso também é muito importante que o eleitor saiba, né, mesmo porque o vereador de hoje é o deputado de amanhã, né, e no próprio município também há muitas iniciativas em favor da vida que podem ser tomadas. Isso a gente também divulga algumas experiências boas que já temos tido em algumas cidades. Lenice, você falou sobre muitas vezes algumas preocupações do povo no momento de escolher um candidato e essa questão do aborto muitas vezes não é analisada. Por que se observa isso, né? Por que em geral as pessoas não se preocupam, às vezes nem sabem que existem coisas desse tipo, iniciativas assim? Eu penso que, na verdade, isso não era uma coisa um tempo atrás, né, que viesse tanto a público, digamos, né, as iniciativas, tanto em favor do aborto, né, como também, né, numa reação contrárias. Mas que isso vai crescendo bastante. Cada vez mais a gente vê, né, que o aborto se tornou um ponto de pauta nas eleições, não somente no Brasil, em vários lugares do mundo, e concretamente aqui no Brasil. Basta ver a eleição, né, a última eleição de 2010, que o tema foi um dos principais temas em pauta em determinado momento. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Lenice, o que a ciência diz sobre qual é o momento em que se inicia a vida humana? Quais são os estudos mais recentes acerca desse assunto?
Bem, nós temos uma série de estudos que vão mostrando detalhes, né? Mas na verdade há muito tempo que se sabe que a vida humana começa no momento da fecundação, ou seja, quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, se unem e temos ali um novo ser, né, que une características do pai e da mãe. Embora algumas pessoas queiram dar outros momentos até com o interesse de desprezar, digamos, essa vida, né, que acaba de começar, mas a ciência não tem como responder de outro modo, né? Eu costumo dizer que no dia que o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, ali já estava definido que era eu, que eu ia ter os olhos do meu pai e o nariz da minha mãe, né? Então, isso realmente, depois é só desenvolvimento, mas as características desse novo ser já estão ali totalmente definidas. Até para que chegue num momento de desenvolvimento neural, que muitos cientistas alegam que é o momento do início da vida, precisa ter tido a fecundação, né? Um desenvolvimento neural não se inicia do nada. Exatamente. Uma pessoa, digamos, nós não somos humanos porque temos desenvolvimento neural. Nós temos desenvolvimento neural porque somos humanos, né? É o fato de ser um indivíduo da espécie humana que se formou ali é que leva a que a gente tenha 2 braços, 2 pernas e cérebro e não tenha 4 patas e uma cauda, né? Então, realmente é esse primeiro momento que define tudo e quando começa essa nova vida. Outro dia, até participando de um debate, uma pessoa falou, não, porque no 27º dia, eu falei, 27º dia contar de quando? Né? Quer dizer, o ponto zero, né, ali onde tudo começa é a fecundação. Lenise, partindo do ponto de que a vida se inicia a partir da concepção, nós sabemos que qualquer interferência a partir desse período é um aborto, tanto pode ser um aborto provocado, quanto um aborto espontâneo que acontece, né? Então, quais são os malefícios do aborto provocado? Bom, o aborto provocado, ele, em primeiro lugar, ele vai destruir a vida dessa criança, né, que está ali mesmo que no início do seu desenvolvimento, né? E depois ele traz muitos males também à mulher, né? Muitas vezes isso é uma coisa que se desconsidera, né? Que se fala muito da liberdade da mulher, mas o aborto faz muito mal à mulher, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista físico, ela vai ter mais tendência a ter câncer de mama, ela vai ter mais tendência a depois outros filhos nascerem prematuros, nascerem com baixo peso. E do ponto de vista psicológico, são muito mais comuns os atendimentos psiquiátricos, as internações, inclusive os suicídios em mulheres que já fizeram um aborto. E isso são dados científicos publicados em revistas de psiquiatria, né? Então, é um mal muito grande que é preciso ter em conta. Isso seja o aborto clandestino ou não, né? Porque muitas vezes se argumenta que o aborto só é inseguro no Brasil porque ele é clandestino. Não, o aborto realizado em países que tem o aborto liberado, realizado nas clínicas, lá com o melhor dos atendimentos, faz desses mesmos males à mulher. É um procedimento cirúrgico complicado? Não é propriamente complicado, né? Mas sempre é digamos, um choque para o organismo da mulher, né? Porque a questão hormonal, né, vai ter muita influência no corpo dela, porque a mulher tem uma interação muito grande com a criança que ela está esperando, né? A partir do início da gravidez, de certa forma, é a criança quem manda na mãe, né? E vai organizando, né, todos os hormônios, o corpo dela vai se modificando, né? Então, por exemplo, as mamas, né, vão aumentando, ela está se preparando para ter leite, né? Muitos médicos acham que é isso que faz com que o aborto provocado faça depois aumentar a incidência de câncer de mama, porque essa mama que estava sendo preparada para dar leite para uma criança e que o processo foi interrompido de uma forma abrupta, né? E isso pode futuramente dar origem a células cancerosas. Lenise, você tocou num ponto importante que eu acho que é um dos argumentos mais disseminados a favor do aborto, que é o organismo da mulher. Diz-se por aí que a mulher é dona do seu corpo e ela faz com ele e com o que tem nele o que ela bem entender. O que pensar desse argumento?
Não, a mulher é dona do seu corpo desde a concepção, né? Então, se ela estiver esperando uma filha, essa filha que ela está esperando é dona do corpo dela também, né? Então, ou seja, né, uma coisa é o corpo da mulher, outra coisa é essa outra vida, que claramente é outra vida, que ela tem dentro de si e que não faz parte dela, né? Hoje que nós vivemos uma era aí até de reprodução assistida, né? Se eu pegar, né, um embrião gerado por um casal negro e colocar numa mulher branca, vai nascer uma criança negra, né? Como dizer que essa criança é parte do corpo da mãe, né? Ela não tem essa característica, aliás, nem é na mãe que ela está sendo gestada, se for um caso desse tipo, né? Então, não há, o que a ciência nos mostra é que nós temos dois indivíduos e eticamente nós temos que considerar isso também, que cada um tem direito ao seu corpo. Lenise, como conscientizar a população do fato de que o aborto é um crime contra outra vida, para que as pessoas tenham em mente que isso é uma das prioridades, uma das pautas a se discutirem no dia a dia, em qualquer outro lugar, porque uma gravidez é um ato que qualquer uma pessoa está suscetível de acontecer ou de acontecer próxima a ela, então o aborto é uma questão do dia a dia. Como conscientizar a população? Bom, eu penso que, por um lado, é um processo educacional, né? Inclusive para que não aconteçam essas gravidezes inesperadas, né? Quer dizer, que realmente as pessoas sejam responsáveis com relação à própria sexualidade. E depois também essa noção, quer dizer, de que é outra vida que está ali, que tem os seus direitos, e isso cada vez mais é algo que vai sendo percebido, o próprio uso do ultrassom, né? Hoje em dia, até nas redes sociais, a gente vê a criança nem nasceu ainda, ela já tem nome, já tem a fotografia do ultrassom lá, às vezes já tem até o vídeo, e os pais já estão apresentando de alguma forma essa criança à sociedade. Então, existe essa clareza de que é uma criança quando ela é desejada, né? Como que vão dizer se a criança apareceu de uma forma inesperada, que então não, ali não é uma vida, ali é só um bolinho de células, não, né, é uma vida que tem o seu direito, que tem que ser realmente respeitada na sua dignidade. Nós vamos para um breve intervalo, continue acompanhando o programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e hoje vamos conhecer mais sobre a atuação do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Lenise, quais são as consequências da descriminalização do aborto de anencéfalos pelo STF? Bem, a decisão do STF foi bem concreta no campo dos anencéfalos, mas ela já vem sendo ampliada, quer dizer, já temos juízes que têm autorizado o aborto em outras circunstâncias em que há uma deficiência da pessoa. Então isso nos preocupa muito, porque é um ato de eugenia, de realmente discriminação com relação àquelas crianças deficientes, né? Então eu penso que a população precisa se esclarecer, né? Até nós tivemos aí recentemente as Paralimpíadas, a gente viu que beleza de superação, tantas crianças que em muitos países, como a própria Inglaterra,
onde foi a competição, não teriam nascido se fosse nos dias de hoje, né? Porque uma criança com braços, com deformidades, né? Como o nosso grande nadador aí, Daniel Dias, ele teria sido abortado na Inglaterra, né? Então nós temos que refletir se é esse caminho que nós queremos seguir no Brasil. Lenise, o que é o Estatuto do Nascituro? O Estatuto do Nascituro é um projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal e que coloca os direitos da criança por nascer, do mesmo modo que a gente tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o direito dessas pessoas, o Estatuto do Nascituro garante uma série de direitos da criança desde a concepção. Então, nós esperamos que ele seja aprovado, ele está no momento na Comissão de Finanças e Tributação, e esperamos que ele seja aprovado, continue a sua tramitação para termos essa garantia realmente em relação às crianças. E nós estamos fazendo um abaixo-assinado nesse sentido. Quem quiser pode também, pelo site do Brasil Sem Aborto, brasilsemaborto.com.br, ter acesso a esse abaixo-assinado e dizer que ele quer que seja aprovado o Estatuto do Nascituro. Lenise, o que propõe a reforma do Código Penal quanto à questão do aborto? Como é que a população pode se organizar para garantir o cumprimento do artigo 5º da Constituição Brasileira, que versa sobre a inviolabilidade do direito à vida? Então, o Código Penal foi feita uma pré-proposta por uma comissão de juristas e agora ele está como projeto no Senado Federal, né? É uma proposta de modificação de todo o Código Penal brasileiro. E na questão referente ao aborto foram abertas muitas outras possibilidades de se fazer o aborto, inclusive o aborto até a 12ª semana, se simplesmente um médico ou psicólogo achar que a mulher não tem condições de arcar, né, com esse filho, né? Isso é uma coisa muito ampla que realmente pode ser usada, essa desculpa, digamos assim, em praticamente qualquer caso. Então nós estamos nos esforçando bastante para que sejam apresentadas emendas pelos senadores e que a comissão de senadores que analisa a proposta do Código Penal realmente não venha a aprovar, né? Isso é uma coisa sobre a qual a população também pode se manifestar, inclusive por um telefone gratuito, que é o 0800 do Senado, é 0800 61 22 11. Então, qualquer cidadão pode ligar para esse telefone, né, 0800 61 22 11, e dizer que ele não quer a aprovação do aborto no novo Código Penal, que ele quer que a lei seja mantida como está. Lenise, sendo aprovado o Estatuto do Nascituro, como é que fica a questão as questões já descriminalizadas anteriormente, sobre os anencéfalos, por exemplo? Então, a aprovação do Estatuto do Nascituro, ela dá uma base para que seja mais respeitada a vida da criança. Ela não mexe no Código Penal, né? Pelo menos no atual Código Penal, porque, de fato, o nosso Código, ele não descriminaliza o aborto, ele diz que é crime, em qualquer situação. Simplesmente há duas situações em que ele não é punido, caso ele seja realizado. Só que, infelizmente, isso vem sendo tratado como aborto legal, né? Por exemplo, no caso da criança, da gravidez decorrente de um estupro, né? Então, isso é considerado como aborto legal e, muitas vezes, digamos assim, se encaminha aquela mãe, né, para que realize o aborto, praticamente sem dar nenhuma outra alternativa para ela, né? Então, digamos, a pessoa que eventualmente venha a fazer o aborto nessa situação, ela continua, mesmo depois da aprovação do Estatuto do Nascituro, sem ser punida, né? Entretanto, nós vamos ter outras alternativas sendo apresentadas a essa mulher, inclusive a possibilidade de auxílio financeiro, caso ela queira arcar, né, com a gravidez e com a educação do filho, né? Ou também pode ser facilitado a ela que doe essa criança em adoção, né? Mas de qualquer forma, os direitos dessa criança, vai haver também uma atenção em relação a esses direitos, né? E não pura e simplesmente considerar como essa criança não tendo direito à vida. Para finalizar, Lenise, nós estamos propondo a seguinte reflexão. Ao invés de algumas pessoas lutarem pelo direito de aborto, não seria melhor lutar para que a mãe tivesse seu filho com melhor atendimento, escola, saúde, assistência?
Não, sem dúvida alguma. O que nós temos que procurar é que a mulher seja bem atendida, né, durante a gravidez e depois também essa criança ao longo da sua vida, né? E, aliás, é muito falso dizer que aborto é uma liberdade da mulher. A gente sabe que 80% das vezes quem quer o aborto é o homem, né? É o homem que gera essa criança junto com a mulher e depois não quer assumir, não dá apoio nenhum a ela, muitas vezes a leva na clínica de aborto para que ela realize o aborto, a pressiona para que ela realize, né? Eu ouvi já de casos em que o próprio marido obrigou a esposa a fazer diversos abortos e ela tinha um trauma enorme por causa disso, né? Já depois do casamento. Já depois do casamento, casados, e ela teve que fazer, né, vários abortos. Isso, inclusive, acabou afetando o próprio casamento deles, né? Então, e isso são fatos que a gente vê. A mulher, ela tem, né, um amor à vida, é uma coisa quase que instintiva, né? E exatamente por isso também ela sofre tanto quando vem a realizar o aborto. Ela acha que aquilo vai ser solução, mas o aborto nunca é solução, né? Então, quando falam, é uma questão de saúde pública, eu falo, não, se o aborto é o problema, o aborto não pode ser a solução, né? Nós temos que buscar as soluções realmente na prevenção, né? Na educação, na conscientização da nossa juventude, para que seja responsável nas suas relações sexuais e que esteja aberta realmente à vida, quando essa vida vem, que merece ser amada. Muito bem, Lenise. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas pelo Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, acesse o site www.brasilsemaborto.com.br. E se você quiser conhecer mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, em especial aquelas relacionadas à campanha em defesa da vida, acesse o site ocentroespírita.com. Agradecemos a presença da Lenise conosco e ficamos por aqui com mais um programa Espiritismo em Ação. Que Deus nos abençoe, muita paz e boa semana.